de uma loja lá no Egito e a militância da esquerda caiu de pau nele a ponto dele ser preso no Egito e graças a Deus, né, a uma ligação que ele fez, ele conseguiu se safar da cadeia, porque senão ficaria por lá esquecido durante muito tempo. Então, esse é o nosso inimigo. Essas são as pessoas que a gente está combatendo. Então, não posso falar aqui o que eu estou fazendo com relação ao meu status migratório, porque eu sei que no momento seguinte eles vão fazer de tudo para me atrapalhar. O senhor está vivendo, dizer é o seguinte, o senhor está vivendo de salário aí, deputado? De classe média, uma vida de pessoa de classe média normal aqui nos Estados Unidos, nenhum luxo, mas, né, aos olhos de muitos brasileiros, o simples fato de você conseguir ir para uma padaria sem se preocupar, né, com seu celular e etc., isso daí já é motivo para muita coisa. O senhor vive de salário de deputado aí, deputado? É o seu salário de deputado que banca... Não, desde que eu anunciei, desde março deste ano, tá? A matéria do Globo falou que em março desse ano eu recebi salário, porque foi o meu último salário, né? Desde março desse ano, quando eu entrei com a licença, eu não recebo mais salário. Perfeito. O senhor deixei claro no tweet, se não me engano, hoje ou ontem. Como é uma informação pública... Só rápido, Paulo, só para terminar. Como é uma informação pública, só para confirmar isso, o senhor está vivendo dos 2 milhões de reais que seu pai mandou para você, essa informação está confirmada, ele mandou isso de fato, porque ele chegou a declarar isso. Se o senhor puder falar... Não responde coisa da tua vida privada, eu não. Entendo... Como é que você está vivendo, como é que você não está vivendo. Você não está recebendo dinheiro público, não tem que responder nada da tua vida privada. Eu não pergunto pro Demory como é que ele está vivendo, pô. Eu não sou deputado, né, Paulo? Eduardo agora ele é um deputado licenciado, ele não tem que ficar respondendo a jornalista como é que ele está vivendo, como é que ele não está vivendo. Tá usando dinheiro público? Você quer responder, Eduardo? Vida que segue. Você quer responder, Eduardo? Demorei, qualquer coisa que eu responda pode ter implicação no Brasil. Mais Perfeito, uma prova de que a gente não está vivendo num país... Você quer uma cópia? Você quer um exemplo? Perfeito, olha a canalice que eu estou vendo aqui. Eu quero ler uma canalice aqui no ar. Estadão acabou de publicar essa reportagem. Eu faço questão de desmentir fake news no ar. O Estadão acaba de publicar uma notícia dizendo assim: Eduardo Bolsonaro diz que o governo Trump mostrou a ele sanções antes de anúncio e apoia tarifaço. A gente discutiu aqui no ar o oposto desse negócio. O Demory perguntou 10 vezes e a gente falou, não, nós sabemos as opções, porque são as opções que os americanos sempre têm. E os caras dizem, não, mostrou Eduardo Bolsonaro sanções e tarifa. Isso é uma canalice. Um jornalista aqui chamado Pedro Augusto Figueiredo, eu, por exemplo, não defendo o fechamento do Estadão pelo Estado, mas eu defendo que um jornal que emprega um sujeito que está disposto a fazer uma matéria clickbait falsa dessa, tem que ser jogado para fora. Então, quando você pergunta, por isso que a resposta, quando você pergunta sobre como é que o deputado Eduardo Bolsonaro está sustentando, ele não pode responder, eu não deve te responder, porque as coisas são descontextualizadas, porque existe porcaria, igual esse veículo aqui, que já está à beira de fechar, graças a Deus o Estadão está quase fechando as portas, tem que viver negociando dívida, trocando favor com gente de banco para conseguir continuar no ar, mas é por causa disso, porque faz essa porcaria de jornalismo. Eduardo, eu queria fazer uma pergunta prática, é uma dúvida mesmo que eu tenho. Agora que a licença terminou e você, na verdade, teria que reassumir o seu mandato, você volta a receber o seu salário até que a situação seja concluída, ou seja, ou perca o mandato por faltas ou renuncie? É uma dúvida mesmo. Olha, realmente... eu confesso que eu não sei não, Diogo, mas eu vou ser bem sincero com você. Porque a rigor a licença acabou. Minhas contas, democraticamente, eu estou com as contas todas bloqueadas. Alexandre de Moraes aqui, enquanto a gente estava entrando aqui no programa, ele estava bloqueando as minhas contas. Então não se preocupe que o dinheiro do seu suado imposto só vai para a lua de mel do Lula e da Janja nos hotéis mais caros do mundo ou para abastecer avião da Fábia para trazer corrupta do Peru para o Brasil. Isso daí não é mais uma preocupação do povo brasileiro. Agora, nós parlamentares, nós somos reféns dos nossos eleitores. Se você perguntar para os meus eleitores, eles pagariam até o dobro do meu salário, eu tenho certeza disso. Vamos para a pergunta do chat, Eduardo e Paulo. Por favor, Léo. Vamos lá. O Pablo Mafra pergunta aqui, ó. Gostaria de fazer uma pergunta para o Eduardo a respeito do impeachment do Alexandre de Moraes. A oposição do Senado se pronunciou em apoio. A questão é, se ele for mesmo, não será o Lula quem indicará o sucessor? Temos meio de impedir isso? Sim, correto. Mas eu não posso ficar agindo na expectativa de quem que o Lula possa nomear. Né? E vale lembrar, né? O Alexandre de Moraes ele foi nomeado pelo Temer, não foi nem nomeado pelo Lula. Agora, se uma coisa está errada, a gente tem que tirar. E a gente tem uma Constituição exatamente para isso, né? Para você seguir esse passo a passo quando esse tipo de coisa acontece. E a Constituição, eu posso até não gostar dela, mas é aquilo que está regendo a nossa vida em sociedade. Quem não gostou, utilize dos instrumentos legais para alterar o sistema. Vote em parlamentares para mudar essa lei e assim é que a banda toca. Né? E essa pergunta é boa, porque é uma pergunta que as pessoas fazem com frequência.
E é importante que as pessoas entendam o que é o conceito de accountability. O que é o conceito de accountability? É você saber que se você fizer algo errado, vai haver as consequências para esse algo errado que você fez. Responsabilização talvez seja a melhor tradução. Se o Alexandre de Moraes for responsabilizado, é muito provável que os próximos ministros do STF que forem colocados, até mesmo os colocados pelo Lula, eu não tenho nenhum problema com o Lula nomear seus ministros, eles entendam que há um limite que não pode ser ultrapassado. Antigamente tinha uma frase que era quase que um slogan aqui dos Estados Unidos, foi um slogan de uma campanha publicitária, que era assim: o crime não compensa. E todo mundo instintivamente sabe que se você tiver um criminoso que vai cometendo uma série de crimes e ele não sofre as consequências, mais criminosos vão aparecer, cada vez mais atrevidos. Agora, se você tem uma sociedade onde você tem a certeza de que se você fizer algo de errado, você vai sofrer as consequências, a sociedade tem a criminalidade baixa. Isso explica muito o que a gente está vivendo no Brasil. Então precisa haver consequência para o traficante que bota a pessoa no micro-ondas no Rio de Janeiro e para o gangster que está no Supremo Tribunal Federal, que deu um golpe de Estado no país e tomou a liberdade dos cidadãos. Ele também precisa sofrer as consequências. Então é nisso que a gente está trabalhando, para que haja accountability para o Alexandre de Moraes, que foi, dentre todos, e há muitos cúmplices nessa história, que pelo menos ele sirva de exemplo. O crime não compensa, nem para ministro do Supremo Tribunal Federal. Léo? Vamos lá. Muitas das perguntas já foram comentadas aqui, tá? Mas eu tenho mais uma aqui, ó. O Wellington Ramos que pergunta: por que o Bolsonaro, no final do governo dele, nomearia o general Júlio César de Arruda para o comando do Exército, indicado pelo governo Lula, se a intenção do ex-presidente era o tal golpe de Estado? Deu para entender a colocação? Não. Tá sendo irônico. Acho que essa daí é pro Demori. Ou pro Diogo, na verdade. Porque na verdade ele tá dizendo ele tá falando o seguinte: que tipo de ditador vai querer dar um golpe nomeando como chefe das Forças Armadas o indicado por aquele que ele quer dar o golpe? Né? Então ele tá falando, na verdade, que obviamente Bolsonaro não queria dar um golpe. Porque quem quer dar o golpe, se ele quisesse dar o golpe, ele não nomearia os indicados do Lula para serem os chefes das Forças Armadas. É mais um argumento que ele tá colocando, tá apresentando. Quer comentar alguma coisa? Eu queria talvez fazer um comentário, uma pergunta, na verdade, puxando esse assunto, Eduardo. Porque o seu pai usa muito a expressão estar dentro das 4 linhas da Constituição, atuar dentro das 4 linhas, e que todas as conversas que ocorreram entre a eleição de Lula e o final do ano, né, de 2022, na verdade eram conversas para ver o que era possível ser feito dentro das 4 linhas. Né? Eu queria que você explicasse exatamente o que isso quer dizer, né? E puxando pela questão da liberdade de expressão, como que você imagina que um estado de sítio, ou um estado de defesa, ou qualquer medida dentro das 4 linhas, entre aspas, que fosse adotada, não resultaria também, né, numa restrição à liberdade de expressão com quem não concordasse com essas medidas? Mas calma aí, Diogo, tá ocorrendo aqui um conflito, né, de teoria jurídica, porque é o seguinte: tanto o Estado de Defesa quanto o Estado de Sítio são mecanismos constitucionais, que não dependem exclusivamente do presidente. Né? Você tem que convocar o Conselho da República, e aí são vários integrantes, tá? Inclusive presidente do Senado, presidente da Câmara, né, ministros de Estado, depois de apresentar uma proposta, mandar para o Congresso Nacional, que num quórum qualificado, ou seja, muito mais difícil do que as votações de lei ordinária, para a aprovação e a permissão que o presidente possa, então, baixar aquele decreto. Então, isso tudo é um processo rigorosíssimo. Né? O que o Bolsonaro fez, na verdade, né, ele pagou missão para os seus assessores, pessoas de entorno dele, para verem o que vocês encontraram de solução, porque está ocorrendo um momento turbulento aqui no país. As pessoas voltaram, cada uma falou do seu ponto de vista. Bolsonaro não acatou nenhum deles e deu conta de fazer a transição. Foi simples, foi isso aí que aconteceu. Agora, não tem nada de extraordinário disso. Eu tenho uma dúvida. Não, eu queria só pedir a complementação do Eduardo sobre o que aconteceria, né, se essas medidas que foram cogitadas... Sim, pode falar então, Eu te pergunto, o que você acha que aconteceria em estado de sítio? Não, eu não estou sendo entrevistado, Paulo.
Não, eu não estou sendo entrevistado. Não, eu Mas fiz a pergunta. Mas você fez uma pergunta sobre o estado de sítio. Você sabe o que diz a Constituição sobre liberdade de expressão em caso de estado de sítio e estado de defesa? Há várias limitações que são impostas, né? Quando Quais? existe... Não, Paulo, eu fiz a pergunta para vocês. Eu fiz a pergunta. Eu não sou entrevistado. Não, eu não sou entrevistado. Eu quero saber o que aconteceria com a liberdade de expressão se alguma das medidas cogitadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro fossem impostas naquele momento. É isso que eu quero saber. Mas por que gerariam problemas de liberdade de expressão? Você está dizendo que há várias restrições. Eu fiz a pergunta para vocês, Paulo. Eu conheço sua estratégia de jogar pro lado de lá. Eu estou fazendo a pergunta. Se vocês dizem que não tem, não tem. Honesta. Então, se vocês dizem que não tem nenhuma... Na Constituição Federal... Eu quero saber o seguinte, se Lula não fosse empossado depois de vencer as eleições, né, porque essa, obviamente, era a intenção, né, o Bolsonaro considerava que havia sido roubado nas eleições, correto? Está correto isso? Essa é a opinião de vocês e do Bolsonaro. Correto? A minha opinião é que uma eleição onde você não pode criticar o Lula, onde você não pode fazer transmissão ao vivo a partir da sua casa, onde você não pode exibir imagens das maiores manifestações de rua, né, que ocorreram no 7 de setembro em favor de um político, você acha que isso é uma eleição normal? Ok. Na minha opinião, se é que a gente ainda tem opinião no Brasil, sim, foi muito roubada. E eu não estou nem falando das maquininhas ainda. Perfeito. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro cogitou ver quais eram as opções que haviam, né? Para que Lula não fosse empossado. Mas você está inferindo que ele queria ver isso daí porque ele não gostou do resultado eleitoral. Eu estou falando que existia um momento turbulento no país, e tanto é verdade que ocorreu até o 8 de janeiro, quando o Bolsonaro nem mais presidente era. Não, as reuniões todas giram em torno das fraudes nas urnas, com o argentino Cerimedo, as reuniões com o comandante da Marinha, com o comandante da Aeronáutica, o que com fazer o tudo gira, mas tudo bem. As reuniões, Eduardo, desculpa. As reuniões para se saber o que se poderia fazer, entre aspas, dentro das quatro linhas, giram em torno da suposta fraude nas eleições.